Bom dia, gente! Hoje eu vou mostrar para vocês 7 plantas que você pode cultivar na sua casa ao lado de muros ou paredes, tá? Porque são plantas que algumas precisam de escoras, outras precisam de bastante sol, né? E por isso o outro lado deve estar limpo para receber sol direto na testa da planta. Essa primeira aqui que eu estou mostrando para vocês é bem conhecida e é a primavera, né? Uma planta trepadeira ou arbustiva, também pode ser cultivada como uma planta, né? Uma arvoreta, e ela é nativa do Brasil e ama sol. Por isso até que na época mais ensolarada do ano é a época da sua floração máxima, né? Uma floração espetacular. Fora do Brasil ela é uma planta muito querida, tá? Inclusive lá no Japão, mas nem todo o clima é tão favorável para ela. O nosso é, por isso ela é originária daqui. As cores são diversas, né? Aqui, por exemplo, eu estou fazendo uma mudinha de uma que a folhagem dela é variegada. Então, mesmo agora que ela está sem flores, né, ela se apresenta muito bonita, muito ornamental. Mas não se enganem, tá? Porque ela tem espinhos aqui, olha, que fura a gente, tá? Igualmente a nossa primavera bougainville comum. Olha aqui, tem que tomar cuidado com ela, tá? Já levei uma espetadinha aqui agora. Essa espécie aqui da minha casa, ela tem poucos espinhos, tá? Mas é bem comum ela ter espinhos assim bem violentos. Ela também pode ser cultivada em vaso, mas quando ela está em vaso, tá, o tamanho dela fica bem contido a depender aí do tamanho do vaso, né, da quantidade de substrato e também, né, do espaço para as raízes se desenvolverem e assim se desenvolver a copinha dela também. Ela suporta podas, né, mas a depender da época do ano em que você faz essa poda, pode comprometer, né, a floração dela. Aqui em casa eu só faço poda de contenção mesmo, quando ela está tomando conta mesmo do local e eu quero liberar um pouco mais de espaço. Até porque ela é linda, gente, absolutamente linda. E uma vez estabelecida no jardim, ela é de muito fácil cultivo. E aqui a nossa segunda plantinha é de flores brancas, tá? É uma planta também que aqui na minha região, ela é muito utilizada, né? Ao lado de muros, mas ela sempre cresce bastante, cresce até 3 metros de altura e é muito comum você ver só a copinha dela repleta de flores brancas. Ela é uma pluméria, né? Conhecida aí como jasmim do Caribe ou então buquê de flores, porque ela produz, né, essa quantidade de flores branquinhas, lembrando um buquê de noiva, né? E olha aqui a quantidade de botões que ainda tem para abrir. A folha dela também tem um formato bem interessante, tornando ela totalmente ornamental. É uma planta de sol pleno, né? Uma planta perene e leitosa, tá? Se ela receber um vento muito forte, é comum também que ela quebre um galho ou outro. Mas aí você pode aproveitar e fazer uma nova muda, já que ela enraiza muito facilmente. E esse centro amarelinho dela traz um leve perfume que torna a planta ainda mais interessante. E a nossa terceira planta aqui, gente, ainda não está com flores, só tem uma única florzinha aqui, que por sinal já está ficando murcha, é o girassol de árvore, gente, é uma titônia. E eu recomendo você cultivar essa planta, né, ao lado de muros, porque também, né, tem um caule que se quebra facilmente se o vento for muito forte. E ao lado de muro ela fica protegida. Ela tem uma florada belíssima e é de muito fácil cultivo. Cresce bastante também, chegando a mais de 3 metros de altura. Já a nossa quarta planta é uma glória da manhã, tá? Essa daqui é uma hipomea índica e ela tem essas flores azuis, esse azul muito lindo, né? Com esse formato estrelado aqui, meio rosado, meio púrpura no centro. Ela se abre bem pela manhãzinha, né? Para alegrar as manhãs. E aqui em casa ela é bem jovem ainda, é uma planta trepadeira que precisa de um tutor, tá? Por isso eu recomendo cultivar ela ao lado de um muro, né? Aqui, por exemplo, ó, ela vem lá de dentro, aqui é a parte de fora, né, do meu jardim.
e ela vem lá de dentro, tá? Pelo muro, vai descendo aqui. E na medida que ela vai descendo aqui no chão, gente, olha, ela se enrosca aqui no chão novamente. E aqui ela se enraiza. E onde ela enraizar, você pode simplesmente retirar a parte enraizada, porque já está formada uma nova muda. Aqui ela é bem jovem ainda, por isso que só tá, né, com 2 florzinhas aqui aberta hoje, mais uma aqui em cima, né? Mas tem vários botões aqui prometendo para abrir. Geralmente ela abre de 3 ou 4 florzinhas juntas, tá? Por isso os botões aqui, ó, tá vendo? Os botões que são jovens ainda estão sempre de trio. E é bem fácil ver a quantidade de flores que vai produzir no outro dia, porque esses botões aqui, ó, eles se desenvolvem rapidamente, ó. Vocês podem ver aqui que ele tá com esse tom meio opaco, né? Mas mais tarde já tá um tom bem maior, ela tá bem maior esse botão, tá, fica bem grande, né? E com um tom já meio arroxeado, né? E que é o que vai ficar o azul amanhã. Mas na parte de fora aqui, ó, é meio rosada. Essa é a cor do botão e vai estar bem grande já mais tarde. O crescimento dele é bem rápido, tá, gente? Dentro de um dia para soltar aí a florzinha. Já aqui a nossa quinta planta é uma herbácea. Tem dela aqui simples, né? E tem também dobrada, tá, gente? Tá meio molhado aqui, né? Porque choveu essa noite, agora é bem cedinho. E está em vaso, mas ela fica muito bem ao lado de muros, tá? Porque além de produzir essas florzinhas tão lindinhas, né, que lembram uma mini rosa, ela é uma planta, gente, que requer um solo assim razoavelmente úmido, tá? Se ela sofrer, né, de estresse por falta de água, ela murcha, fica completamente murcha. É uma planta que não resiste muito tempo, né, com o substrato seco. E ela também precisa de sol, né? Então, se você deixar ela ao lado de um muro, né, num local que receba sol, né, pelo menos umas 4 ou 5 horas de sol diariamente, ela vai conseguir se sair muito bem, porque ela vai ficar um pouco protegida, né, de muito calor, muitos raios solares, e também ficar um pouco protegida do vento, já que o vento, né, acaba retirando umidade, né, do ar e do substrato até mais do que o calor. Talvez seja conveniente até você cultivar ela ao lado de um muro, mas não no canteiro, né? Num vaso mesmo, onde se você perceber que ela está murchando demais, você consiga mudar ela de local. Olha, vocês percebem que as cores são diversas. E mesmo ela simples, ela é muito lindinha, né? Que essa daqui é um beijinho, né? Na verdade é uma Impatiens valeriana. E até a versão pequenininha das flores é super lindinha, porque elas ficam assim, né, com inflorescência praticamente o ano inteiro. E é belíssimo ver a abundância de flores, que também pode variar bastante de cor, né, mas são sempre, né, em abundância. E aqui, gente, eu tenho um canteirinho inteiro de mini caladium, né? Que é essa planta que eu acho maravilhosa. Deixa eu tirar essa folha de árvore que caiu aqui, né? E que é uma planta bulbosa. Ela tem pequenos bulbos, os bulbos dela são bem pequenininhos, né? Mas eles rebrotam, né, naturalmente aí após as primeiras chuvas, né, de primavera. E tem uma época do ano que perdem a folhagem, né? Porque é a época da estiagem, né? A época aí que as chuvas cessam completamente. E aqui em casa, como vocês sabem, eu já cultivo, né, em vaso, né, essa belíssima folhagem, que poderia até ser sem graça, né, se ela não fosse assim tão densa. É apenas verde e branca, né, mas ela dá um belíssimo impacto visual quando o vaso está completamente cheio. Aqui ela está um pouco prejudicada, né? Porque nesse canto aqui do meu jardim, olha, tem uma árvore aqui, ó. Então ela está recebendo pouca luminosidade. A intenção agora é fazer uma poda, uma leve poda na árvore, só para ela receber um pouco mais de luz. Geralmente, né, os caládios são cultivados em locais ensolarados, mas aqui em casa eu cultivo em meia sombra. Então só recebe sol algumas horas de sol da manhã. No caso desse aqui, recebe algumas horas de sol à tarde, tá? Mas também tá em vaso, né? E a folhagem fica bem bonita, mesmo que não seja um sol pleno, um sol do dia inteiro. Mas lembrando que a quantidade de luz que as folhas recebem influencia também, né, na coloração
da planta, da folhagem da planta. E aqui na minha casa eu tenho, né, o caládio na versão grande, né? Mesmo o branco eu cultivo, tá, em local ensolarado, tá? Recebe sol aqui o máximo que pode, né? Seja nas cores brancas ou então nas outras cores também pintalgadas, que é justamente como essa planta gosta, tá? Diversos são nativos do Brasil e por isso vão muito bem, né, em locais de solo, sabe? Um solo mais arenoso, que é como essa planta gosta. Mas para se desenvolver bem o mini caladium, aí se faz necessário um solo, tá? Um substrato mais rico em matéria orgânica. E é por isso que, além de areia, tá? Eu coloco também um pouco de esterco de curral bem curtido, tá? Ou então um pouco de humus de minhoca para cultivar essa planta que é tão delicada, né? Tão linda, tanto em vaso, tá? Quanto em canteiro. Quando o canteiro aqui estiver completamente cheio de folhagem, eu faço um vídeo e mostro para vocês, tá bom? Eu já tenho imagens de quando eu fiz o plantio, tá? Dos bulbinhos, tá? Que não tinha nem uma folhinha, para mostrar para vocês o contraste e quanto tempo demorou, né, para se desenvolver plenamente. E a nossa última planta aqui para você cultivar, tá? Minha sugestão para você cultivar ao lado de muros, gente. Olha aqui, é uma alamanda, tá? Existem, tá, diversas cores, né, como esse tom de rosa, ou então arroxeado, ou então amarela também tem aqui no meu jardim. E ela é uma planta que é conduzida como planta trepadeira, tá? Se ela tiver um tutor, um lugar para ela se escorar. No caso aqui, olha, ela vai se escorar ali no muro. Olha a quantidade de ramos, né, que tá saindo ali. Todos eles ficam com inflorescência na ponta dos ramos. É uma planta jovem ainda, né? Mas que ela tá se desenvolvendo aqui, olha, por todos os lados e já tem florzinhas, além da folhagem que tá ficando super cheia. Ela produz, olha, um frutinho, tá? Que fica cheio de sementinhas também, que é possível germinar depois. Mas para que seja mais rápido, tá? Sugiro que você pegue um galho dela, tá? De mais ou menos meio metro para poder fazer o replantio. Enraiza facilmente em solo mantido úmido, tá? Você pode plantar ela no local definitivo, inclusive. As flores são grandes. E aqui no meu jardim ela tá bem jovem ainda, né? Então a quantidade de flores aqui ainda está reduzida, mas as flores são grandes e numerosas, tá? Com o tempo. E eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas de hoje, tá? Se tiver alguma sugestão, comentário, deixa aí para eu saber, tá? Cidade onde você tá assistindo esse vídeo também. Me sigam no Instagram, tá? Marciana Silva, 1000 dicas de jardinagem. Beijão para vocês, gente. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.